Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Mary Poppins, escrita por P.L. Travers. Antes de dar sequência a esse vídeo, gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. Bem, P.L. Travers, na verdade Pamela Lyndon Travers, na verdade Ellen Lyndon Goff. Ela foi uma escritora que mudou seu nome, né? Não quis se chamar Ellen Lyndon Goff, mudou para Pamela Lyndon Travers e no meio da sua carreira literária, um editor falou com ela, pelo fato de você ser mulher, muitos leitores não vão acabar te lendo, né? Então eles acabaram, por conta do machismo, né, muito mais grave do que já é grave hoje, né, eles acabaram colocando essa sigla, né, o PL, aí para que as pessoas não soubessem se era um homem ou se era uma mulher que havia escrito, na verdade até insinuando que seria um homem, né? Então por conta disso a gente vê essa grafia P.L. Travers. Ela é australiana, nasceu lá no interior da Austrália, era filha de um bancário, e esse pai dela, ele conviveu com um problema com alcoolismo muito grave e acabou falecendo bem cedo, aos 43 anos de idade, muito provavelmente por sequelas do alcoolismo com o qual ele sofria. E a mãe dela era uma pessoa de uma família até relativamente influente, proprietária de engenhos de açúcar. O tio da P.L. Travers era equivalente ao que seria um governador de estado na época, mas a morte do pai dela, né, com apenas 43 anos de idade, e a P.L. Travers tinha apenas 7 anos de idade quando ele morreu, essa morte acabou acarretando consequências muito drásticas para a família, porque além da perda do pai, a mãe passou a sofrer com depressão e de maneira muito grave, né, e isso forçou a P.L. Travers a ter que cuidar das irmãs que eram mais novas, né? E muitas vezes ela cuidava inventando histórias, né? Aproveitando da sua imaginação muito fértil, ela criava, engendrava, né, historietas para tentar disfarçar e esconder a realidade muito drástica que a família estava vivendo naquele momento. A situação foi tão dramática, né, que a mãe da P.L. Travers, e por conta dessa depressão profunda que ela sofreu, inclusive pelo restante de sua vida, ela chegou a dizer para P.L. Travers: olha, eu vou me matar em um riacho, né? Então você fica aqui cuidando das suas irmãs. E mesmo nesse dia, né, a P.L. Travers inventou uma história de um cavalo alado, né, que viajava pelo céu, isso para tentar, né, de alguma maneira abrandar e disfarçar a realidade cruel que elas estavam enfrentando. E por conta desse triste cenário que eles estavam vivendo, uma pessoa da família, uma tia-avó, ela foi viver na casa delas. E ela, vamos dizer assim, pôs ordem no local, né, começou a cuidar das crianças, e apesar de ter afeto por elas, era uma mulher séria, uma mulher seca, né, uma mulher bem firme. Muitos estudiosos da obra da P.L. Travers, eles vão entender que a Mary Poppins, né, a personagem desse livro homônimo, ela é uma mescla, né, das características dessas duas personagens. Primeiro, essa tia-avó muito seca, muito dura, mas ainda assim relativamente amorosa com as crianças, e por outro lado com essa ideia do cavalo alado, né, que voava pelos céus, ou seja, a mescla dessa característica de um cavalo alado, né, que voa, como a Mary Poppins também voa, só que com o seu guarda-chuva, e dessa mulher ranzinza, porém afetuosa, é o que conformaria, né, as macro características da Mary Poppins. E a P.L. Travers, né, depois quando ela foi envelhecendo, ela resolveu sair desse ambiente bastante asfixiante, né, então ela se muda para a capital da Austrália, que é Sydney, e ela era uma mulher bastante emancipada, né, ela começa a escrever para várias revistas, inclusive poemas e contos eróticos. E aí depois ela resolve sair da Austrália, ela se muda para Londres e consegue se imiscuir ali na vida boêmia e literária da cidade, né, aquela que era a maior cidade, né, a mais importante do mundo na época, né, ela tem relacionamentos tanto heterossexuais quanto homossexuais, né? Ela era, por óbvio, né, bissexual, e continua escrevendo, né, para jornais australianos, mas assim, ela vive a vida, né? Uma mulher que realmente teve uma vida bastante ativa, ela viveu com ocultistas, estudou ocultismo, ela viajou para tribos indígenas, várias tribos indígenas norte-americanas, para passar temporadas nelas, ela viajou numa época que isso era muito polêmico, lá para a União Soviética.
passou um tempo lá e depois, quando retornou, escreveu um livro sobre a viagem. Na medida que percebeu que não teria filhos, ela estava chegando aos 40 anos, ela tentou fazer a adoção de uma menina que trabalhava para ela, aí a família dessa menina não aceitou, aí ela veio a adotar um rapaz. Ela não contou para esse rapaz que ele tinha um irmão, que era inclusive irmão gêmeo dele, né? E aí, no meio de uma tempestade, numa noite, esse irmão gêmeo apareceu para esse outro irmão. Quer dizer, o relacionamento dela com o filho adotado foi um relacionamento meio conturbado, meio complicado. Então, assim, a P.L. Travers, né, a Pamela Travers, ela teve uma vida bastante diferente, bastante, vamos dizer assim, vivida. Aconteceu muita coisa na existência dela, mas ela, que tinha assim, grandes pretensões literárias, né, ela queria ser considerada uma grande escritora, ela tinha contato, até por ter tido relacionamento com poeta e tal, ela queria ser assim, considerada da alta literatura, e a obra que a levou ao sucesso foi a Mary Poppins, né, que é uma série de 8 livros, e mais ainda um 9º livro, que é um livro de contos, sobre um conto de contos da Mary Poppins. E do que trata, né, esse livro Mary Poppins, que depois inclusive se tornou filme? Bem, na Chancery Lane, né, numa rua lá de Londres, existe uma casa que não é tão rica, na verdade é a casa mais simples da rua. Não que seja uma casa muito pobre, muito ao contrário, mas é uma casa que tem 4 crianças. E essas crianças são 2 bebês bem pequenininhos, né, e 2 crianças um pouquinho maiores. E a babá de então, ela acaba pedindo conta por causa da bagunça que as crianças faziam. E também parece que as condições de trabalho não eram as mais adequadas, vamos dizer assim. Então surge a necessidade de se contratar uma nova babá, e eis que surge Mary Poppins. Ela vem com seu guarda-chuva icônico, né? É uma cena muito famosa do filme, e ela vem com o vento do leste, né? É um vento que traz esperança, né? Vindo do leste, e para bom entendedor, pinga a letra, né? É interessante porque essa mesma metáfora é feita numa música muito famosa aqui do Brasil, né? Uma música dos Secos e Molhados chamada Sangue Latino, né? E lá pelas tantas, né, o Ney Matogrosso canta: os ventos do norte não movem moinhos. É claro que ele está se referindo aqui, por um lado, ao livro Don Quixote de La Mancha, né, o Cavaleiro da Triste Figura, escrito pelo Miguel de Cervantes, e, por outro lado, ele está, obviamente, se referindo aos Estados Unidos. Né? Os ventos do norte não movem moinhos, né? Esses ventos do norte, esse norte são os Estados Unidos. E aqui, né, quando ela diz esse vento do leste, que traz essa personagem, que traz a esperança, ela também está dando o recado dela. Hoje ela já não poderia fazer o mesmo, né, já que o tempo histórico mudou. E a Mary Poppins chega, e vamos dizer assim, ela chega chegando, né? As crianças já observam que ela não abre o portão, né? Ela parece que pega o guarda-chuva dela e salta o portão com uma espécie de vento que a carrega, faz com que ela passe por cima do portão. E quando ela chega na casa, ao invés de ela ser entrevistada pela patroa, parece que é ela que está entrevistando a patroa para ver se a patroa detém os atributos necessários para que ela possa trabalhar naquela casa. Ela já estabelece aquilo que ela vai fazer, aquilo que ela não vai. E as crianças ficam atônitas, né, ao ver aquela mágica, ver aquela fábula do lado de fora, aquela mulher que chegou daquele jeito excêntrico, né, estrambótico. Aí, vamos dizer assim, né, a casa cai de vez, né, quando as crianças observam que ela vai subir as escadas da residência. Mas na verdade ela senta no corrimão e, de maneira fabulosa, ela sobe, né? Ela sobe automaticamente, vamos dizer assim, através do corrimão, e as crianças ficam atônitas. E aí, daí em diante, as crianças vão observando que ela é detentora de alguns poderes mágicos, vamos dizer assim, mas quando elas vão interpelar a Mary Poppins sobre esses acontecimentos, a Mary Poppins fala: ué, mas o que você está falando? Eu não fiz nada de errado, eu não fiz nada de diferente, vai fazer suas coisas e tal. E isso é uma característica muito comum da Mary Poppins, que ela é bastante autoritária, bastante ranzinza, né? Ela é irascível, né? Ela não quer explicar as coisas, ela só quer fazer, e quando as crianças têm toda aquela curiosidade, sabe? Quer saber como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, né? E a Mary Poppins fazer o quê? Você não está vendo nada, você está doida, isso não aconteceu. Então, assim, a Mary Poppins é um personagem, vamos dizer assim, ela é uma personagem fabulosa, mas por outro lado parece que ela é muito impaciente em relação às suas próprias possibilidades, né? Ela não tem absolutamente nenhuma vontade de explicar para as crianças aquilo que ela está fazendo, muito ao contrário. E aí, ao longo do livro, as crianças vão visitar um zoológico em que os animais são meio antropoformizados, vamos dizer assim, né? Eles vão participar de uma festa, e aí os animais conversam, saem das jaulas, pintam e bordam. Eles vão visitar quase o mundo inteiro através de uma espécie de bússola mágica, né? Quando ela gira a bússola, eles vão para lugares diferentes, eles vão para uma espécie de loja bastante excêntrica também, que tem 2 gigantes meio idiotizadas, né? Eles vão na casa de um tio da Mary Poppins que voa, e as crianças acabam voando também, a Mary Poppins também. Então, assim, são várias
pequenas passagens, né? Cada capítulo acontece alguma coisa fabulosa, guiada, né? Executada pela Mary Poppins. E as crianças, elas desenvolvem um imenso afeto pela Mary Poppins, né? Mas a Mary Poppins se mantém na sua postura, é sempre altiva, é sempre rígida, sempre autoritária, é sempre muito autocentrada, né? É egocêntrica, ela é vaidosa. Então, assim, a despeito de as crianças terem um afeto por ela, não me pareceu em nada recíproco. E às vezes os escritores eles vão fazer uma determinada característica de um personagem justamente para mostrar, né, como é que seria, vamos dizer assim, isso aqui é o inverso do normal, né? Então, assim, esperava-se que ela fosse talvez mais amorosa, um pouco mais delicada com as crianças, e na verdade ela é bruta, ela é arbitrária, ela é autoritária. Então, assim, ao mostrar esse tipo de comportamento, você pode, assim, tá contribuindo para evidenciar, olha, não é bem assim que deveria estar agindo, né? Mas eu não sei, assim, se foi o melhor exemplo, né? Isso porque parece assim que as crianças, elas são, vamos dizer assim, elas são constantemente humilhadas, né? São cortadas, sabe, o afeto que elas têm parece que ele é obliterado no meio do caminho. Parece assim que a condição anterior que elas viviam era uma condição de solidão. Então a Mary Poppins, especialmente através das suas fábulas, minimamente ela aplaca essa solidão. Então seria mais, pelo menos no meu entendimento, seria mais oriundo disso que viria o afeto, tanto da parte fabulosa, quanto do aspecto de elas aplacarem uma solidão completa com a qual elas viviam, porque os pais não cuidavam delas da maneira devida. Entretanto, eu não sei se isso é muito positivo, né? Porque eu acho que muitos relacionamentos na sociedade que a gente vive, eles são relacionamentos que eventualmente não são oriundos das melhores escolhas, porque eventualmente às vezes nem há uma escolha, né? Então, assim, relacionamentos que se mantêm apenas por dificuldades financeiras, relacionamentos que se mantêm com violência doméstica, ou com isso, ou com aquilo, sabe? E assim, o fato de você permanecer com uma pessoa, sendo ela autoritária, arbitrária, injusta, eu não sei se isso é um exemplo. Entendeu? Não sei se isso cai bem. Muito ao contrário, assim, acho que é muito desfavorável, especialmente quando você está lidando com crianças, né, que são seres que têm toda a sua pureza, têm todo, sabe, a seu aprendizado, e quando aquilo que você faz para uma criança, isso vai repercutir por toda a vida dela, né? Mesmo que se você a distrata, se você a humilha, isso acontece várias vezes aqui no livro, isso vai repercutir ao longo da vida dela inteira, né? Mesmo que às vezes ela não tenha nem a capacidade de entender aquilo que está acontecendo. Então, assim, eu não sei se o comportamento da Mary Poppins, ele não é só excêntrico, né? Não é só irrazoável. Eu acho ele inadequado. Essa ideia, assim, de ter de expor assim, olha, ela vai ter uma educação despótica e é melhor do que não ter nenhuma, ela vai ter essa presença autoritária, é melhor do que não ter nenhuma. Eu sinceramente não sei se isso é uma boa alternativa, né? Parece, sabe, aquele caso típico daquela pessoa que tem síndrome de Estocolmo, sabe? Ou daquele escravo que se sente muito bem tratado porque ele é da casa grande, ele não é da senzala. Então, assim, não sei se isso é muito favorável ou não. Outro aspecto, assim, que eu acho que é bastante marcante é que a fábula, né, ou seja, esses poderes, né, sobrenaturais que a Mary Poppins possui, eles muitas vezes são tratados no livro como se fosse uma espécie de fim em si mesmo. Mas não pode ser assim num livro, né? Porque, por exemplo, se você tem lá as Crônicas de Nárnia, que inclusive já tem vídeo aqui no canal. Então, como nós podemos ver, inclusive nos filmes, né, das Crônicas de Nárnia, então existem centauros, existem faunos, existem feiticeiras e uma série de animais fabulosos. Mas só esses animais fabulosos, só esse mundo mitológico, ele não basta. Você tem que desenvolver uma história interessante, e o C.S. Lewis consegue fazer isso, né? Uma história que eventualmente tem um caráter mais de aventura, outra um caráter mais poético, outro às vezes um caráter mais cômico. Então ele consegue desenvolver uma história se apropriando, né? Aproveitando-se desses elementos fabulosos. Mas esses elementos fabulosos, eles não justificam a história, eles só compõem parte dela, só deixam, vamos dizer assim, mais incrementada. E esse livro aqui da Mary Poppins parece que não, parece assim, qual é a parte legal? Não, quando ela subiu o corrimão sentada, né? Sentou no corrimão e conseguiu subir através de seu poder. Isso não me parece legal, entendeu? Isso, ao contrário, é até enfadonho. E eu li esse livro aqui para minha filha mais velha, né, de 6 anos, que é mais nova ainda não consegue entender, e assim, foi difícil mantê-la, sabe, presa à leitura. Ela não achava legal, né? Eu tive que ficar insistindo, criar algumas historinhas, assim, dar uma agregada, assim, né, quando a gente não estava lendo, o que será que a Mary Poppins vai aprontar hoje? O que será que aquela mulher doida vai fazer? Tinha que fazer alguns estímulos, assim, para ela continuar com a leitura comigo, porque não a atraía. E posso aqui dar uma contribuição que o próprio C.S. Lewis afirmou também no apêndice às Crônicas de Nárnia. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte, olha, um livro para criança, ele também tem que agradar um adulto. E esse livro da Mary Poppins não me agradou de maneira nenhuma, né? Não foi nem bom para mim, nem bom para minha filha. Então, assim, não é um livro, para mim, particularmente recomendável.
Os únicos capítulos que eu achei mais legais assim foram o capítulo 9 e o capítulo 11. O capítulo 11 é um capítulo sobre as compras de Natal, foi realmente bem carinhoso, assim, so cute, né, como dizem os ingleses. E o capítulo 9 é um capítulo interessante porque é um capítulo em que um estorninho, né, um pássaro, ele conversa com as crianças que são bebês, ou seja, são 4 crianças, né, 2 bebês e 2 crianças um pouco mais velhas. E ele conversa com essas crianças e fala, ó, eu só estou conversando com vocês porque vocês são bebês. Quando vocês crescerem, vocês vão perder a capacidade de falar comigo. É só a Mary Poppins que mantém essa capacidade. E as crianças, os bebezinhos, né, não, a gente não vai perder, é lógico que não sei o que, não sei o que. E depois mostra, né, os bebês já um pouquinho mais velhos, né, e eles de fato já não conseguem mais falar com o pássaro. E eu acho que essa é uma boa metáfora, né? Esse capítulo foi particularmente feliz, porque de fato, né, ao longo de nossas vidas, quando a gente vai crescendo, parece que as coisas vão deixando de serem novas, né? A gente não vai conseguindo assimilar, vamos dizer assim, com a mesma facilidade, aquilo que a gente assimilava quando estava na infância ou mesmo na adolescência. Vou dar um exemplo aqui particular. Eu leio desde sempre, né? E na minha adolescência, né, com 18 anos, eu já tinha lido José Saramago, Hermann Hesse, Jean-Paul Sartre, Alberto Camus, Humberto Eco, Jorge Amado, João Guimarães Rosa, etc, etc. Se você olhar lá no meu blog, né, nos meus livros favoritos, você vai observar que nenhum deles tem o link disponível para ver os trechos selecionados. Por quê? Porque meu blog foi criado lá no longínquo 2007, mas todos os meus livros favoritos foram lidos anteriormente a isso. Todos eu tinha menos de 18 anos de idade. E muitas vezes eu penso, será que eu gostei tanto desses livros? Não era justamente por causa da minha idade? Ou seja, por ter uma base comparativa menor. E com essa idade, assim, ali na adolescência, o HD não está mais vazio, vamos dizer assim, por isso impacta mais, né? Até por conta disso, eu pretendo reler essas principais obras, né? Esses livros que eu li muitos anos atrás e que me impactaram bastante, né, quando eu chegar aos 40 anos de idade. Eu quero reler para ver se eu vou manter, né, essa opinião. Talvez eles vão descer ali 1 ou 2 casinhas. Tenho certeza que eu vou continuar gostando muito de todos eles, mas os 4 livros que são os meus favoritos, Ensaios sobre a Cegueira, do José Saramago, Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, e O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse, eu acho que eles vão ali, um ou outro talvez se altere de posição, saia de favorito, desça para excelente, talvez até para muito bom. E eu acho que é isso mais ou menos que está implícito aqui nesse capítulo, né? Ou seja, o fato de nós passarmos em certa fase em que a gente está mais aberto, está mais suscetível para essas novidades do mundo. Há uma outra passagem aqui do livro que eu gostaria de destacar, não sei porque ela me lembrou um filme da Disney, não um filme da Mary Poppins, e vamos ver se quando eu descrevo aqui, se vocês vão conseguir reconhecer o que está me parecendo aqui. E pelos altos gritos que vinham agora do quadrado verde, as crianças puderam adivinhar o que ela queria dizer com o grande corrente. Conforme se aproximavam, ouviam a cantoria e o berreiro dos animais, e logo viram leopardos e leões, castores, camelos, ursos, garças, antílopes e muitos outros, todos formando um círculo ao redor de Mary Poppins. Então os animais começaram a se mover, gritando selvagemente suas canções da selva, pulando para dentro e para fora do círculo, e dando os braços e as asas enquanto dançavam na grande corrente dos lanceiros. Era uma espécie de quadrilha do século XIX na Inglaterra. Bem, essa descrição não sei a vocês, mas a mim ela me lembrou muito, mas muito mesmo, a apresentação do Simba no filme O Rei Leão. Né? Essa bagunça que os animais fazem, mas ao invés de estarem circundando a Mary Poppins, no caso, eles estavam circundando, né, o Mufasa, a Sarabi, né, o Rafiki e os próprios Simba. Outro aspecto a se destacar é o filme, né, da Mary Poppins. É um filme muito antigo, né, foi lançado lá em 1964, e é interessante porque o Walt Disney, existe uma lenda, né, que o Walt Disney ele teria prometido às filhas dele que lançaria um filme sobre o livro da Mary Poppins, porque as filhas dele gostavam muito dessa obra. Mas a P.L. Travers não gostava muito da ideia, não queria que mudasse muito, ela tinha restrições severas sobre alterações na sua obra, até sobre o formato físico dos personagens, como deveria aparecer, se era assim, se era assado, de modo que essa negociação demorou muito, né? Ela começou no início da década de 40 e o filme só veio a ser lançado em 1964. E a Pamela Travers, ela a todo momento exigia mudanças, até que o Walt Disney deu um basta, falou, é assim que vai, é assim que a gente vai fazer, e lançou o filme, e é famoso que quando a Pamela Travers assistiu o filme, ela chorou. E por quê? Porque o filme ele é muito diferente em relação ao livro, né? Ele é levemente baseado no livro, né? Ele é muito diferente. E aí, muitas pessoas podem até pensar, olha, mas isso então é ruim, né? Mas na verdade não. Eu acho que, proporcionalmente, o filme é muito melhor do que o livro. Essas mudanças que foram feitas no roteiro deixaram a história muito mais interessante. É lógico que é um filme antigo, um filme um pouco lento, é um musical, né? Não é todo mundo que se adapta, mas é um filme muito bonitinho. Eu mostrei para minha filha e ela adorou o filme.
Claro que assisti muitas horas, né? O filme é demorado, isso não é muito legal, assisti em 2 dias, mas é um filme agradável para uma criança. Enquanto que o livro eu não achei do mesmo nível, não. Isso é muito raro, né? Normalmente é o livro que é melhor do que o filme, e aqui no caso eu achei o inverso. E o filme foi muito famoso, né? Ele concorreu a vários Oscars, ganhou 5, né? Tem uma atuação antológica da Julie Andrews, né? Então, assim, para quem tem criança em casa, eu recomendo, mesmo que tenha que dividir, né? Assistir um pouco um dia, um pouco em outro, para que ela não fique tanto tempo parada e acabe cansando. Mais recentemente, inclusive, em 2018, salvo engano, a Disney fez uma outra adaptação, isso de A Volta de Mary Poppins, que é um outro livro da série, e da mesma maneira ela fez mudanças profundas no roteiro. Então, assim, o balanço que eu faço do livro é um livro apenas regular, né? Não é um livro particularmente que me agradou, então, sinceramente, eu não recomendo. Acho que há muitas e muitas outras obras infantis que você pode passar para suas crianças, que são muito mais interessantes do que Mary Poppins de P.L. Travers. E uma última coisa, gostaria de destacar que essa edição é da Clássicos Zahar, e ela é muito bem cuidada, viu? Uma capa dura, letra agradável, com informações complementares, com notas esclarecedoras, e se caso se interessar, essa edição aqui eu gostei, eu recomendo. Mas, naturalmente, tudo que eu expus aqui foi apenas a minha singela opinião, e eu gostaria de saber a sua. Você conhece o livro Mary Poppins? Você conhece o filme? Concordou com a visão que eu expus aqui? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!